pessoas me conhecem como Gord, mas meu nome é Leandro Amaral, certo? De origem, né, para falar quem sou eu preciso falar da origem, né? Nasci aqui em Sertãozinho mesmo, né? Sou cria do Alvorada, Paraíso, e ali foi onde eu cresci e me identifiquei com as coisas que a cultura, né, do ambiente ali já proporcionava, 1982 até os dias de hoje, né? Então foi isso que foi me gerando, me formando, sei quem eu sou. Então um ativista da cultura, através da cultura hip hop, eu pude ter a minha formação e nas ruas mesmo, e a minha identidade, fui buscando, conhecendo, através do conhecimento que a cultura hip hop me trouxe, né? Obviamente também com a formação familiar, né? Também entendendo qual é a minha identidade, a minha história, meu povo, certo? Então a minha identidade foi gerando através disso. Hoje eu entendo, né? Sou um homem negro, periférico, né? Que tenho um ativismo dentro da cultura do movimento negro também. Então eu carrego essa história aí hoje, até os dias de hoje. Também sou pedagogo por uma questão de escolha, de aprendizado, através do que que eu venho desenvolvendo, né, com a minha vida, os projetos. Aí eu tive a oportunidade de estudar e fui buscar para poder também melhorar esse trabalho que a gente já vem fazendo. Então basicamente se resume a minha pessoa, é isso aí. Bom, então, eu tive início, né, dentro da cultura em si, né, através das ruas, né. É interessante o meu início, porque eu saí da escola, né, por uma questão naquela época eu tinha muita evasão escolar e tal, e muita gente, não tinha muito estímulo, na verdade, né? Então a gente pulava o muro para as ruas, né? Para ir para as ruas, né? E nas ruas eu aprendi, encontrei a cultura hip hop, e a cultura hip hop me ensinou, me mostrou com o tempo que era essencial eu voltar a estudar e tal, terminar os estudos. Eu estudei ali no Ferrucci, depois estudei no Stanford, né? A escola Stanford, e também depois aí eu tive a formação acadêmica aqui na antiga Semar, né? Foi ali que teve uma oportunidade de estudar e eu abracei, certo? E então nesse âmbito de início aí acadêmico, de estudo e a cultura hip hop, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar várias coisas, né? Várias eventuais que aconteceram, né? Posso citar aqui uma importante caminhada que aconteceu na minha vida, que foi quando eu em 95, né? Foi quando eu encontrei uma banda de rap que os caras eram referências para nós, né, da periferia, que é a banda DMN, e onde eu tive a oportunidade de trocar ideia com os caras. E aí foi quando, né, um dos membros lá, o LF, passou uma visão para mim no sentido: é importante estudar, a gente estuda, a gente trabalha, a gente busca, não é só a cultura hip hop, não é só viver da arte, né? Até então no Brasil é complicadíssimo viver da arte. Foi aí então que a gente passou a ter essa visão de um mundo diferente, né? Como a gente sonhava muito com a questão artística, né? A gente passou então a ter os pés no chão aí e voltar atrás aí do que a gente havia abandonado, que era a escola, os estudos, a formação e tal. Então eu acho que acredito que ilustra bastante o que a cultura hip hop, né, e toda a sua, né, mensagem em si para as pessoas, do que ela traz de bom, do que ela representa como resgate, né, de educacional das pessoas na sociedade, principalmente para os jovens da periferia.
Então, o importante papel da cultura na minha vida, considero eu como essencial para eu poder ter uma visão de mundo, né? Observar as coisas de um modo, não sei se diferente, mas do modo em que eu posso transmitir também isso que a gente viveu, né? E pretendemos passar para as pessoas, né? Uma transformação social, né? Através da educação, porque eu penso que cultura e educação, elas estão juntas, ligadas, intrinsecamente, né? E não tem como separar as duas, né? A gente separa por uma nomenclatura, mas a ideia da cultura e a educação, elas são juntas, né? Na medida em que eu estou adquirindo cultura, eu estou me educando. Então, o que aconteceu comigo, né? Com essa passagem que eu citei sobre o LF, DMN, os grupos de rap, do hip hop, de uma mensagem geral, né? Sim, que me influenciou a voltar, a adquirir, né, conhecimento, adquirir, você ter oportunidade de se alfabetizar melhor, de você poder conversar melhor, né, se expressar melhor, escrever uma mensagem melhor, se comunicar melhor, falar para o mundo, né, sobre o que é você, sobre o que você anseia, né, sobre os seus sonhos. Então a cultura, ela me propiciou tudo isso aí, né, tudo isso que eu acredito, que é o meu trabalho hoje, né, através da minha questão artística, da minha vida. A gente trabalha com oficinas, né, ensinando a cultura. Então, o que eu aprendi, né, o que a cultura me trouxe de importância para a minha vida, eu tento passar para as pessoas através das oficinas, através da associação, né, Cabeça de Negro, através do trabalho do projeto Oficina 4E. Então a gente tenta transmitir essa lição, né, vamos dizer assim. E é com base nisso que a gente traz essa importância, né, da cultura para nossas vidas. Não só para mim, mas para vários jovens da periferia que se identificaram com essa caminhada do hip hop, do movimento negro, da associação Cabeça de Negro e dos nossos trabalhos em si, do projeto Oficina 4E. A cultura, ela é uma importante ferramenta de transformação na sociedade, porque ela pode, né, contribuir para que os jovens, idosos, crianças se desenvolvam ao praticar, né, ao poder ter contato com o desenvolvimento intelectual, físico, né, tudo que a cultura pode proporcionar. Então, como eu disse anteriormente, a cultura, ela não se desliga da educação por uma simples questão de nomenclatura ou questão de pasta de governo, certo? E sim, ela é uma coisa que está ligada junto com a questão educacional. Então, se você passa valores, passa ali para o adolescente, para a criança, para os jovens, valores que estão inseridos dentro de um projeto, dentro de uma ideia em si, você está trabalhando a formação. E isso é importante, é a importância que a cultura traz para a transformação social, certo? Você marca, né, uma vida e trazendo valores a essa pessoa, essa criança, esse adolescente, né? Eu me lembro de uma passagem que eu tive fazendo workshop dentro da Fundação Casa, em que eu levei os sprays e tal, para a gente poder fazer uma arte com os meninos lá. E passei uma visão sobre o que era a cultura hip hop, sobre o que é a cultura na minha vida também e tal, passando uma vivência com os meninos lá da Fundação Casa. E numa oportunidade que eu tive depois, né, posteriormente a isso, de estar no encontro de grafite,
acho que, se eu não me engano, a cidade de Batatais, assim, como convidado e tal, tá lá fazendo o meu trampo de grafite, grafitando ali e tal, expressando a arte. Um menino desses aí que estava comigo fazendo essa workshop dentro da Fundação Casa apareceu e lembrou de mim e falou, como eles chamam, né, ô senhor e tal, vem cá, vem aqui, faz favor. Aí eu fui lá e tal, aí ele me mostrou o trampo dele, que ele estava fazendo, ele falou, ó, desde aquele dia que o senhor deu workshop lá na Fundação Casa, eu estou grafitando até hoje, né? Encontrei os parceiros aqui meu da minha quebrada aqui e tal, e a gente está com um grupo aqui, a gente sai para grafitar direto. Aí eu entendi a importância, né, de todo o trabalho que a cultura traz. Às vezes você não dá nada para uma simples ação de um workshop ou de uma intervenção em lugar que você menos espera, e isso acontece, a tal da transformação social. Bom, cultura, né, meu? A cultura em Sertãozinho, a cidade é muito rica, culturalmente falando, né? Existem diversas culturas aí que são resistência, né? E se mantêm vivas, né? O samba, sertanejo, folia de reis, né? Cultura hip hop. Então é muito rico aqui dentro da cidade. Porém, tem também a questão da mentalidade das pessoas não entender, às vezes, o que é a cultura e todo o seu papel, né? Por isso é importante ter esse diálogo, essa comunicação entre os artistas e a população, contando a sua história, sua identidade, para que as pessoas venham a conhecer, entender, saber que existem, que elas pensam, que elas se movem, né? E entender também, né, quando vê uma manifestação cultural, quando vê alguém, né, se expressando, as pessoas possam entender e saber que existem na cidade, né? Então são diversos, eu posso até ter esquecido de algumas ações, algumas manifestações culturais que é muito forte aqui na cidade de Sertãozinho, né? Mas que elas existem, né? O próprio grafite mesmo, né? São várias pessoas fazendo grafite, né? O rap, dentro da cultura hip hop, foram vários grupos de rap, foram vários DJs, a cultura do DJ mesmo é muito forte, falando especificamente dentro do rap, dentro do hip hop, que são os 4 elementos, né? Que é o DJ, o grafite, o break e o MC. Os b-boys mesmo, a gente tem representantes aqui da cidade, então é muito rico, né? Então é uma oportunidade para quem não conhece sobre a questão do hip hop e as demais culturas existentes. Eu acho que vale aí a gente buscar saber mais o que existe e tem dentro da cidade de Sertãozinho, né? Eu, como ativista do hip hop, eu faço aí grafite, faço também parte da área do MC, né, de comunicação e de cantar um rap também. Então a gente faz um pouco de cada coisa dentro da cultura hip hop. E sou um arte educador também, né? Então isso é muito importante. A gente está proliferando e dando oportunidade, né, para as pessoas poderem expressar e manifestar culturalmente, como eu citei aqui, que existe vários. Bom, é um tema bem complexo, né? A cultura nacional, brasileira, né? Tem as suas diversas ramificações aí. Eu, como sou entendedor sobre a cultura periférica, vamos estar falando um pouco mais sobre a importância dessa cultura. Obviamente que todas as outras são importantes, né? Mas que no momento atual, né, o hip hop, o samba, o funk, né, que é uma cultura também dentro das periferias, das favelas,
do nosso Brasil, e elas têm a importância também de construir, né, de trazer ao cenário musical, ao cenário, né, de beleza, de exportar tudo aquilo que a gente entende como esteticamente, a gente percebe, né, a beleza, a melhoria do povo através da cultura, né, através de se ver ali, se identificar, né, com o que ouve, com o que fala, com o que pensa, com o que come, né, meu? Então a periferia, ela é rica, né, de cultura, embora não é uma cultura assim valorizada pelas classes sociais mais elevadas, porém, né, é uma cultura que está provocando, né, está sempre aí mostrando a sua força, a sua construção, né, de opinião pública, de estar trazendo o povo da periferia, né, a sua identidade, o seu povo, né, falando a linguagem do povo, mostrando a sua força, a sua beleza. Então é importante a gente entender que o funk faz isso, o hip hop faz isso, o samba faz isso, certo? E nós passamos a nos identificar e passamos a trazer a nossa história através dessas culturas, né? E independente do estilo, eu acho que essas culturas, elas trazem a resistência e permanece a existência da nossa história, que o povo brasileiro ele é constituído, né, por essas ideias, né, europeus, africanos e indígenas, possamos dizer assim, nativos, né, e é importante a gente valorizar toda a nossa cultura, especificamente, né, no caso, que é a que a gente vive, que falo especificamente eu, né, que é as culturas das periferias. E entender, né, as pessoas quando têm preconceito é porque não entendem. Já vem a ideia do pré, né, do preconceito, de não entender o que é aquilo, né. Então quando eu passo a entender, eu passo a valorizar. Quando a gente pensa na questão do futuro, do que vai ser a cultura, do que poderá ser, eu penso que a cultura, ela em si, ela tem um destino, né? Hoje não tem como falar disso sem pensar na questão da comunicação, né? Da internet e tal, que está aí hoje muito rápido. Então a gente pensa que a oportunidade que várias pessoas vão ter de poder colocar o seu trabalho ou de expressar o seu pensamento, de mostrar a sua arte, a sua forma de fazer, né? A sua forma de se expressar. Por exemplo, eu penso que o futuro, apesar de ele ser muito digital, muito rápido, né? As pessoas vão ter condições de se comunicar, de ter oportunidades, né? Antigamente, possamos dizer que era condicionado ali e tal, a determinados padrões. Hoje não. As pessoas quebram os padrões porque a oportunidade de se comunicar ela é muito mais rápida. Então eu penso que o futuro vai ser muito mais dinâmico nessa questão de trazer outros valores, da gente poder expressar e mostrar outros valores presentes na cultura e na arte e na vida das pessoas. Então é importante, né, que eu falei, a gente conhecer sobre cultura. Então a mensagem que eu vou deixar para você que está nos ouvindo, para vocês que estão nos ouvindo, para você especificamente, é que é importante a gente adquirir conhecimento. Cultura é conhecimento, né? Então a gente tem que procurar se informar, se aculturar, né, sobre tudo, né? E dizer que uma cultura não sobressai a outra, todas elas são culturas, possamos dizer assim, irmãs, né? São todas elas criadas por seres humanos, certo? Eu queria fazer uma consideração final aqui sobre as minhas influências, né? Gostaria de citar Racionais, como citei DMN, citar também GOG, citar vários caras aí norte-americanos também, como Public Enemy, KS1, Kool Herc, J. Kool Herc,
né? E outros demais aí dentro da cultura hip hop que posso estar esquecendo no momento, mas que são importantes e que foram importantes para os alicerces, né, dessa cultura se permanecer viva até os nossos dias. Aqui em Sertãozinho a gente tem vários caras, né, várias pessoas referências, como o Mano J, Derrick, Marivaldo, LC, J. Luiz, né, J. Easy, e outros caras também, Gulim, Gustão, né, Scooby, Xandão, e várias outras referências. Posso estar esquecendo de alguns aqui, mas que ficaram, né, aqui, permaneceram, fizeram com que a cultura hip hop e influenciaram várias pessoas e mantiveram viva até os nossos dias. É importante também fazer a consideração de que para que os gestores aí, né, possam ter um olhar e entender o papel dessas culturas na vida das pessoas, e a importância das mesmas, né? E aí sim o gestor, as pessoas que vão estar cuidando dessas áreas, vão ter a sensibilidade, né, possível para poder lidar com essas questões, que é importante, assim como também é importante tratar a questão da saúde, é importante tratar a questão do esporte, é importante tratar a questão do desenvolvimento, a questão também da cultura, ela é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, de um povo, né, para que eles possam também poder participar, desenvolver, interagir e fazer aquilo que é o melhor, né, para a sociedade de modo em geral, né. No mais aí eu queria desejar a todos aí fé, saúde, força, né, união, compreensão, visão do futuro, foco, força e fé. Tamo junto aí, muito obrigado.